Shalom, shalom e uma boa tarde a todos os nossos amigos aqui do Facebook e das demais redes sociais. Estamos entrando aqui ao vivo e de última hora, assim de repente, para falar com cada um de vocês, nossos amigos de tanto tempo, nossos seguidores de tanto tempo. Eu sou o professor Ben David. Aqui o Rabi Reski Butelibe. Por gentileza, Rabi, se apresente. Shalom, Brachá, meus amados. Meu nome é Rabino Reski Gottlieb. Baruch Hashem, 20 anos de rabinato atuando no Brasil inteiro, nos 4 cantos do universo, entendendo todos os brasileiros, argentinos, latinos, Baruch Hashem. E o privilégio de ajudar brasileiros no Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil, Baruch Hashem, rabino de diversas comunidades. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui com o nosso amado, digníssimo Moré Ben David, na nossa sinagoga de Bauru, no sudoeste do estado de São Paulo, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo, meus amados. Baruch Hashem, Reski. Sudoeste não, nós estamos no centro-oeste, melhor ainda, porque estamos perto do Paraguai, estamos perto de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, os dois Mato Grosso, inclusive, e estamos perto da capital, e se a gente forçar um pouquinho, nós chega no Rio de Janeiro com facilidade e pula para o Espírito Santo. Mas eu vou me lembrando aqui de todos esses lugares, porque tanto eu quanto o Rabi Reski, nós estamos muito empenhados, mas empenhados mesmo, com pessoas que estão se aproximando do judaísmo em todos os lugares do Brasil. E não é só no Brasil, porque o Rabi Reski está tendo que sair do Brasil para ir em outros países também, por causa dessas pessoas. Nós entramos aqui de última hora, de improviso, estávamos aqui conversando sobre Torá, pensando sobre os planos da sinagoga, e Rabi Reski teve a ideia, vamos contar para todo mundo? Eu falei, vamos contar para todo mundo, só não vai dar tempo de avisar todo mundo que nós vamos estar aqui no ar. Mas o pessoal vê gravado depois. Mas nós temos ali o Vinícius Ravel, lá na nossa comunidade, que ele vai nos dizer. Temos imagem aí, Vinícius? Ok. Temos áudio também? Excelente, Baruch Hashem. Que bom. Então nós temos o Vinícius ali na assistência técnica, temos Rabino, temos Moré, e daqui a pouco muita gente vai saber o que a gente gravou aqui. E temos aí, olha, já inicialmente o pastor Marco Davi. Pastor Marco Davi. Já temos alguém assistindo, Rabi Reski. E bom que seja uma pessoa que tenha grande conhecimento. E normalmente os pastores têm grande conhecimento das escrituras sagradas, né? Então é sempre muito bom ter, assim, bons participantes. Mas nós estamos aqui para falar com os membros isolados da nossa comunidade e com os membros também presenciais das nossas comunidades, e que são também aqui pessoas que estão conectadas conosco através das redes sociais, mas nós temos aqui muitos seguidores, tanto do Brasil quanto de outros lugares. E como nós não avisamos que íamos fazer isso, resolvemos fazer de última hora, vai ficar aqui gravado para vocês verem depois. E o que eu peço para vocês que façam? Curtam, compartilhem, façam comentários, fiquem à vontade. Mas o que nós vamos falar aqui um pouco? Nós vamos falar um pouco aqui do projeto que nós temos em nível nacional da sinagoga Torá Terraim. Para você que não sabe o que é uma sinagoga, ou teve um contato leve com isso, eu vou te explicar um pouco. Rabino Reski vai te explicar um pouco mais. Mas apenas para diferenciar. Você conhece igreja. Bom, sinagoga não é como uma igreja, então ela não funciona como você acha que ela funciona. Não é semelhante à igreja, não é um local onde nós vamos 3, 4 vezes por semana para fazer culto, e aí nós temos um dirigente semelhante ao pastor, semelhante ao padre. Não é bem assim. A sinagoga, ela é toda casa de família judaica é uma sinagoga. E todas as famílias judaicas podem se reunir em um determinado local, também chamado sinagoga. E o que vai acontecer nesse local? As 8 festas obrigatórias, os 8 encontros para as convocações santas,
que são as festas judaicas conforme estão na Bíblia. A Bíblia que você conhece, mas especificamente na parte da Bíblia que nós chamamos de Taná. Ali iniciando com os 5 primeiros livros, que você chama de Gênesis, Apocalipse, aí tem os profetas maiores, profetas menores, tem o livro de Salmos e outros livros. Essa é a parte que nós chamamos de Bíblia judaica. Então as festas elas vão estar nos primeiros livros, que nós chamamos de Torá. Isso nós temos separado. E estas festas acontecem na sinagoga. Então, na sinagoga é o local onde atendemos convocações santas, mas é o local também onde fica guardado o nosso maior e grande tesouro, que é a Santa Sagrada Torá, através do Sefer Torá, que em outro momento, em outro dia, eu explico para vocês, Rav Lex, que também explica. E lá nós temos também o Aron HaKodesh, que é onde nós guardamos a Sagrada Torá, o Sefer Torá. E lá também é onde nós temos a Biná, um local muito especial, que eu falarei sobre isso, o Oré Veraski falará sobre isso em outro momento oportuno. Mas o que nós estamos aqui para compartilhar com vocês é que a nossa alegria, a nossa grande alegria, é saber que nós temos pessoas em nossa comunidade, tanto aqui em Bauru, quanto na comunidade de São Paulo e outros lugares, que são pessoas felizes porque têm acesso à Torá, têm acesso ao conhecimento judaico em seu mais profundo conhecimento. E essa felicidade é tão grande para nós que Rav Lesk estava comentando comigo a necessidade de compartilhar com nossos amigos, com nossos parentes, com as pessoas que gostam de nós e que apreciam o conhecimento judaico, que gostam do povo judeu e que estão em nossas redes sociais porque são nossos amigos. São pessoas que gostam do que a gente faz, que gostam da gente. E o que vocês não conseguem ver, porque isso a gente não consegue mostrar através de vídeos e fotos, é a nossa alegria naquilo que acontece dentro da sinagoga, que é o serviço prestado a Hashem, ao Criador do Universo, ao Eterno, ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Mas essa alegria é contagiante. Então, por que não compartilhar essa alegria com as outras pessoas? E qual é a forma que o Rabino Lesk conseguiu entender para compartilhar com outras pessoas? Já que, normalmente, a sinagoga ela é fechada. As famílias judaicas são fechadas, as comunidades judaicas são fechadas. Mas estamos vivendo em um outro tempo. E nesse novo tempo, muitas sinagogas precisam continuar fechadas porque elas são mais familiares, são mais familiares, porque ela é formada por aquelas pessoas que começaram ali a comunidade há 100 anos, 200 anos atrás, as famílias cresceram, se tornaram uma comunidade com 200, 500 pessoas. Dentro do judaísmo, uma comunidade com 200 pessoas é muita gente, mas você não tem condição de entender do ponto de vista da sociedade o quanto isso é pesado. Porque uma multidão, para nós, 200 pessoas, é uma multidão. Para outras pessoas, 1 milhão, 2 milhões, 2 mil pessoas é uma multidão. Então você imagina que uma sinagoga com 200, 500 pessoas é uma sinagoga de grande sucesso. Mas são pessoas familiares. E por isso uma sinagoga ela não abre a porta para qualquer pessoa que queira acessar uma sinagoga, porque não é como uma igreja. Eu disse antes, a sinagoga não é uma igreja. Como não é uma igreja, ela não está aberta ao público. É um local de reuniões restritas àquela comunidade que construiu a sinagoga para ter esse ponto de encontro muito importante, onde a vida judaica ela cerca aquela sinagoga. E a sinagoga, então, faz com que a vida judaica de todos se centralize ali naquele ponto. Não como uma instituição religiosa, ou como uma instituição parecida com governos, igrejas, associações. Não, tanto que uma sinagoga ela não precisa ter uma placa para todo mundo saber que ela está ali. Talvez no seu bairro tenha uma sinagoga, talvez na sua rua tenha uma sinagoga, e uma pequena população do povo judeu esteja se reunindo ali, você não sabe, simplesmente porque a sinagoga é a casa da família judaica. Mas o Rav Lesk, ele me disse, olha, estamos precisando compartilhar a nossa alegria com as pessoas que amam o povo judeu, com as pessoas que amam a Torá, com as pessoas que gostam de conhecimento judaico. E isso surgiu a partir de alguns dias atrás, especificamente a semana passada,
quando toda a comunidade judaica no mundo estava estudando sobre o amor ao próximo. Verdadeiro Avat Israel. Sim, pode falar sobre isso, Rabi, por gentileza. A obrigação de toda a alma preciosa de todo judeu é amar o próximo, compartilhar o próximo. Todo conhecimento que a gente tem que compartilhar com o próximo. Todo ensinamento sagrado. Está escrito, Amatzil Nefesh Israel, quem salva uma alma para Israel, e Tzilet Haolam Kulo, salvou o mundo todo. Baruch Hashem. E foi nos debates na sinagoga, nos estudos, que surgiu então o grande desafio. Por quê? Amar o próximo no conhecimento de outras religiões ou de outras denominações, de outros líderes, estou falando de pessoas fora do meio judaico, o amor ao próximo é fazer caridade, é abraçar, é ajudar as pessoas. Mas o conceito de amor ao próximo no judaísmo ele é muito mais profundo do que isso, ele é muito mais abrangente, é muito mais poderoso. Então nós entendemos que seria uma falta de amor ao próximo, nós que somos uma sinagoga que não é familiar, estamos com as portas fechadas para as outras pessoas que também amam a Torá, que também amam o povo judeu. E nós sabemos que as redes sociais alcançam pessoas que estão isoladas em sua vida de fé e prática dentro do judaísmo. E o que ocorre com essas pessoas? Mesmo em nossa cidade, existem pessoas praticando a fé judaica e acham que estão sozinhas na cidade. E alguém pode estar ao lado do Reski, ao lado do Rabi Reski, em São Paulo, e está vivendo o judaísmo sozinha e não sabe que tem um local ali para ela se aproximar do povo judeu e muitas vezes voltar para casa, muitas vezes voltar a ter laços e vínculos de relacionamento com o povo judeu, o povo daquela pessoa. E nós temos então essa necessidade de hoje repensar a forma com que lidamos com as coisas e com as pessoas, com a sociedade. Então, achamos que é um ato de desamor ao próximo, negar a você que guarda a fé judaica, que pratica a fé judaica, que está estudando o judaísmo. É uma falta de amor ao próximo da nossa parte, negar a você o acesso aos conhecimentos mais profundos que só podem ser recebidos dentro de uma sinagoga. Porque pela internet você vai ter tudo isso de forma superficial, é para quem é curioso, é para quem é estudante, é para quem quer comprar cursos relacionados ao conhecimento judaico, mas é dentro da sinagoga que nós vamos para o mais profundo das escrituras sagradas. Sobre isso, Rabi Reski tem uma palavra para acrescentar, ou muitas palavras para acrescentar sobre isso. Meus amados, não existe vida sem Torá. Está escrito que Em Chayenu Ve'orechamen. A Torá é a fonte da vida e da sabedoria, meus amados. A gente só cresce quando a gente está unido numa comunidade, meus amados. Com ardut, com união, a gente cresce sempre. Sempre quando o nosso povo estava disperso, só atrocidades aconteceram, meus amados. Então é importantíssimo estar numa comunidade. Está escrito Versele Harav. Tem o Rav, tem o líder, tem o mestre, o orientador em vossa vida para vocês crescerem, meus amados. Ética dos pais, o Mishle fala para a gente. Tem que ter um mestre, tem que ter um rabino, meus amados. Meus amados, o convite inédito que estou fazendo a vocês que já tentaram bater na porta de inúmeras sinagogas e só tiveram a porta na cara de vocês, agora é a grande oportunidade que vocês têm para fazer o retorno, fazer a techuvá. Eu, Rabino Reski, com meu amado Moré Ben David, estamos com portas abertas à disposição para acolhê-lo. Na descrição desse vídeo, pode entrar em contato, vai ter o link do WhatsApp, de todos os nossos grupos, do grupo do WhatsApp, do Telegram, das nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todas as mídias sociais, meus amados. Estamos aqui para acolhê-los, porque nenhum mandamento foi abolido. Você que saiu do cristianismo, saiu do catolicismo, meus amados, venha para o judaísmo, que é original. Todos esses ismos saíram do judaísmo. Judaísmo original. Quando você está doente, está enfermo, você vai para o médico. O médico te dá uma receita. Se você compra o original, você tem uma chance imensa de ser curado. Se você comprar o genérico, chance é menor. Se comprar o similar, menor ainda.
Olha a porta grandiosa que a 14 para o bendito, louvado, exaltado, glorificado seja o nome dele para todos sempre abriu para vocês, meus amados. Venham para a fé dos nossos patriarcas e matriarcas, fé de Abraão, Isaac, de Jacó, Sara, Rivká, Rachel, Leá, meus amados. Venham cumprir, venham resgatar sua judacidade. Você e seus familiares passaram pela Inquisição, os familiares passaram por Portugal, pela Espanha, foram forçados a se converter para o catolicismo, para o cristianismo. Agora é grande oportunidade de você resgatar sua judacidade. Você que chama Guimarães, Souza, todos esses nomes, Carlos, Oliveira, da Silva. Venha resgatar sua judacidade, meu amado. As portas estão abertas aqui, porque o judaísmo não existe egoísmo. Tudo que a gente sabe, a gente tem que compartilhar com o próximo, meus amados. Aproveitando aqui, olha, cumprimentar o nosso amigo Rabino Shaul Hans. Shaul Hans, sabe? Lá em Itatiaia, perto de Resende, perto de Porto Real. Agora já está no Rio de Janeiro. Um grande abraço, meu amado Rabino Shaul Hans. Muito querido, muito amado, amigo de muitos e muitos anos. Meu e da família, para o Hashem, muito querido, muito amado. Senhor Wilson Cunha também, muito querido, muito amado. Seja bem-vindo. Estou ansioso para vir conhecer nossa comunidade. Moro aqui na região também. Tem que vir conhecer nossa comunidade, meu amado. Que Deus para os abençoe grandiosamente. Shalom, shalom. Então, para o nosso querido amigo, Rabino Shaul Hans, é um grande especialista no estudo da Torá, da Kabbalah, da Gimátria, e vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo futuramente em muitos dos vídeos que ele tem publicado. Mas voltando aqui... Ainda vamos fazer uma live com ele ainda no nosso canal. Sim, precisa. Sabe muito. Grande amigo nosso. Está lá em Itatiaia. Vamos qualquer dia lá visitá-lo. Agora, voltando à nossa fala principal, nós também queremos deixar bem claro que nosso objetivo aqui não é convidar você para deixar a sua igreja evangélica, a sua igreja católica, deixar o seu pastor. Não, nós queremos falar aqui com aquelas pessoas que deixaram a igreja católica, que deixaram a igreja evangélica. Desengrejado. Exatamente. Porque essas pessoas, elas têm nos procurado, e só aqui em Bauru já passam de 30 evangélicos que recentemente deixaram a igreja evangélica para se dedicar à fé judaica. Mas em todo o Brasil, acho que o número está bem expressivo na nossa comunidade, né, Rani? Baruch Hashem, hoje estamos passando de 300 membros, Baruch Hashem, pelo Brasil e pelos 4 cantos do universo. E o Rabino ajuda muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, em diversos países. O Rabino não mede esforço, Baruch Hashem. Cada 3 meses, 4 meses, o Rabino vai para fora do Brasil. Agora, antes do Pêssego, o Rabino estava nos Estados Unidos, no Canadá, foi para a Europa, ajudou diversos brasileiros que moram na Europa. Muito em breve, vamos ter uma sinagoga, uma extensão da Torá de Caim em Portugal! Você, brasileiro que mora em Portugal, latino que mora e quer voltar ao judaísmo, entre em contato conosco. E agora também vai ter a oportunidade de ser membro remoto nosso. E presencial também. Porque em todo o Brasil, em todos os estados, em quase todas as cidades, nós já temos uma rede de professores de judaísmo que cuidam de sinagogas locais, que também são sinagogas familiares, que nós resolvemos que as portas vão se abrir para os amigos dessas pessoas, os parentes dessas pessoas, porque é um pedido delas, é um pedido constante que ocorresse essa oportunidade, porque são pessoas que estão aprendendo a conhecer a fé judaica através das outras pessoas e que agora vão ter esse acesso. Então, quem está próximo de um Moré, da sinagoga Torá Terraim, sob a liderança do Rabino Reski Gutelib, e do amado pai Yuda, gigante da Torá, Baruch Hashem, que é o que hoje está ensinando na Holanda, na Inglaterra. Está na Inglaterra ensinando Torá. E sempre ele vem para o Brasil e também nos reforça com o conhecimento, porque é realmente um gigante, é um grande mestre. O Rav Reski vem de uma linhagem nobre dentro do judaísmo, é neto de rabino, filho de rabino, bisneto de rabino, mas não é sobre currículos que nós estamos aqui para falar hoje, mas vocês vão conhecer o currículo de todos
com o decorrer do tempo. Baruch Hashem, a quinta geração do rabinato, Baruch Hashem. E fora um perito no assunto de circuncisão de Brit Milá, com mais de 6.000 Brit Milot feitas. Também a quinta geração de Moed, que é o rabino, que é perito no assunto de Brit Milá, de circuncisão. São cinco gerações, né? 5 gerações. A partir de Corabino, De Rav Nachman de Breslau, de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov é famoso, é histórico, é um tzadik conhecido no mundo inteiro por toda a comunidade judaica. Portanto, você vai aprender praticamente com o Baal Shem Tov, porque no judaísmo o filho representa o pai representa o avô, de geração em geração os compromissos continuam na mesma missão. Gente, uma sinagoga racídica. O que é racidismo? São judeus piedosos. Judeus da fonte com alegria, com simchá, amado. Não existe judaísmo sem alegria contagiante. Rabi Nachman de Breslau, de Baal Shem Tov, nos ensinam que o maior remédio do mundo é a alegria, a simchá contagiante. Não leve no nosso coração, meus amados. E é por isso que as portas estão se abrindo. Mas eu volto a dizer, esse convite é para você que está desigrejado, não é para você que tem seu pastor, tem sua religião, tem sua denominação, mas para você que está desigrejado, porque se há uma coisa que soa de forma ofensiva, é ficar chamando as pessoas de desigrejadas. Nós somos um país cuja base social foi organizada em cima da religião cristã. E nós respeitamos a religião cristã, nós respeitamos as pessoas que lidam com essa religião, pelo bem que elas fazem em nível nacional a todos os brasileiros, através de projetos sociais, resgates de pessoas que estão na rua, pessoas que precisam passar por tratamento contra o alcoolismo, como drogas, tem uma função poderosa dentro da nossa sociedade. Mas quando alguém é chamado de desigrejado, ele está sendo chamado de desigrejado de uma forma ofensiva, ele é um marido, ela é uma esposa, eles são uma família, eles têm filhos. Isso é muito feio. Agora, por que essas pessoas estão desigrejadas? Simplesmente porque elas carregaram a vida inteira um livro completo e mais alguns anexos. Se tirarmos os anexos e deixarmos a parte mais completa, que diz respeito à Torá, ao livro dos reis, aos profetas maiores, profetas menores, salmos, aí nós vamos lembrar que em algum momento foi dito para essas pessoas, olha, isso é coisa velha, isso não vai te servir, isso não é útil. Mas para o povo judeu, tudo isso é muito útil, porque a vida judaica está pautada totalmente ali, a base da vida judaica. O Brasil hoje tem uma população judaica tremenda. O Rabino Hans publicou hoje alguma coisa que também foi publicada pela comunidade israelita de São Paulo, mas o Rabino Hans digita ali o número da população judaica do Brasil, que é a maior população judaica da América do Sul. Então o Brasil é um país que tem a Torá na mão, através de uma grande população. Mas essas pessoas desigrejadas, hoje elas querem saber o que realmente está escrito no livro de Gênesis, o que realmente está escrito no livro de Êxodo, o que de fato aconteceu ali. O igrejado quer saber agora o que tem de conhecimento dentro desses livros que antes foram chamados de Velhos Testamentos, ou Antiga Aliança, ou coisa ultrapassada. Porque simplesmente foi isso que faltou para a vida deles. Faltou mais Bíblia para a vida deles. Eu garanto para você que o chamado Velho Testamento, vamos aí usar o termo popular, Velho Testamento, eu posso garantir para você que o Velho Testamento tem muito valor. Por que ele tem muito valor? Porque você não consegue comprar uma Bíblia completa se não vir agarrado nela o Velho Testamento. Aí se ele não serve mais, então tem alguma coisa estranha. Por quê? Alguém está pagando por 3 e levando 1. Aí você estuda 1, mas carrega 2. Carrega 20, 30 anos embaixo do braço, a Sagrada Escritura por completo, só estuda o final dela, que é o final anexado. Tá certo que essa parte anexada tem a ver com a base religiosa de uma nação, de uma denominação, de um certo povo que congrega-se ao cristianismo. Não faz parte do judaísmo, não faz parte da vida judaica. Nós temos a Torá,
nos ocupamos tanto com a Torá, que não nos sobraria tempo para nos ocuparmos com qualquer outro livro. Muitas vezes nós passamos anos sem condição de nos ocuparmos com o livro de Reis, com o livro de Provérbios, dada a demanda de conteúdo que tem na Torá. Raviresc pode falar um pouco sobre isso para esclarecer ainda mais. Meus amados, a Torá é a fonte da vida e da sabedoria. Não existe vida sem Torá, meus amados. Meu amado. Você tem que vivenciar um Shabbat conosco, meus amados. Shabbat é chamado de Mekor HaBrachá, a fonte de todas as bênçãos, meus amados. Meus amados, só Torá. Não existe nenhum outro livro que vai pôr a Torá. Não existe ninguém que vai vir e vai falar, está abolido o mandamento, está abolido a Torá. Nada foi abolido, meu amado. Está tudo intacto. Como que a gente recebeu no Monte Sinai, e falamos na Sebe Nishma, ouvirá e comparará. Estamos aqui para cumprir todos os mandamentos. Ninguém veio abolir nada, e ninguém vai abolir nada, ninguém pode abolir nada, meus amados. Gente, separa 54 parachotes, 54 porções da semana. Venha vivenciar um Shabbat, estudar Parashá. Meus amados, eu sou uma pessoa que estudei mais de 12 anos da minha vida numa escola rabínica em Israel, uma yeshiva. E toda semana que estudo Parashá novamente, eu renovo novamente meu conhecimento e meu aprofundamento na Torá Kedoshá, na Torá que é a fonte da vida, meus amados. Torá. Não existe vida se não pautado na Torá original, nas escrituras originais, na tradução. Como que nosso amado digníssimo Moré Ben David falou, vem aprender no original, no hebraico, vem aprender hebraico conosco, venha ler uma tradução fidedigna, uma tradução verdadeira, meus amados. Mas não é só com os desigrejados que nós queremos falar. Nós queremos falar também com aquelas pessoas que nunca foram igrejadas em lugar nenhum. Simplesmente porque não desejaram seguir alguma denominação, alguma religião, algum grupo religioso, e hoje elas chegam ao momento da vida que elas sentem necessidade de tratar melhor a sua vida espiritual e entender melhor a vida espiritual. Nós queremos falar também com aquelas pessoas que não têm religião, não são desigrejados, mas têm a vida pautada nas Escrituras. Ela gosta das Escrituras, elas gostam daqueles conteúdos, daqueles conhecimentos, elas apreciam o ensinamento judaico, elas apreciam a fé judaica. Queremos falar também, principalmente, com aquelas pessoas que hoje estão se aproximando da fé judaica, porque descobriram as suas raízes judaicas e querem aprender sobre a prática, a fé, a língua e a cultura judaica. Nós não estamos falando aqui sobre mudar de religião ou contra a religião das pessoas, até porque aqui eu tenho amigos de muitas denominações, de várias religiões, e várias linhas judaicas também. Existem aqueles que acreditam e são convictos de que Yeshua é o Messias, outro que acredita e é convicto que não é, outro que acredita que é convicto que não deve acreditar nem num nem no outro, mas isso é pessoal. Quando nós falamos da Torá, nós estamos falando daquilo que é para todo ser humano, independente da religião, independente da denominação, que é aquilo que você pode aprender de uma forma mais profunda, direto no original, desenvolver um conhecimento judaico maior para a sua vida e centralizar a sua vida através do conhecimento judaico, através da fé judaica. Rabi Hans, o senhor tem liberdade para comentar aí, viu, Rabi? Pode digitar aí seus amados. Você que é um Bnei Noach, que quer dar o próximo passo e quer fazer a Teshuvah, vir para a Torá, as portas estão abertas para você, meu amado. Não precisa ficar estagnado, meu amado. Venha aprender, evoluir, viver, vivenciar Shabbat, meus amados. Só não tem direito só das 7 leis. Só tem direito de cola, torácula, dos 613 leis, princípios e mandamentos sagrados da Torá que é do Sham, meu amado. Venha fazer parte. Todo mundo é bem-vindo. Porque não é a minha casa, não é a casa do nosso amado digníssimo Moré Ben David. É a casa de Elohim. Kadosh Baruch Hu fala, Ve'asita limitash ve'shachanta v'tocham. Me faça um santuário para habitar nele. O santuário é dele. A casa é dele. E o nosso trabalho, se Kadosh Baruch Hu nos deu um dom de liderar, de ser líderes, de ser um moré, de ser um professor, é para transmitir a Torá Kedoshá, sagrada para vocês, meus amados.
E como nós estamos interessados em falar da Torá, do conteúdo da Torá, não é o nosso foco argumentar sobre outros livros ou outros textos ou outras ideias. Nós estamos centralizando na Torá. Claro que a partir da Torá, muitos de vocês desenvolvem o aprendizado, desenvolvem o conhecimento. Mas nós estamos falando especificamente do conhecimento judaico para a fé judaica e para a prática judaica. Essa prática que restaura famílias, essa prática que restaura uma vida social, porque as leis no planeta, elas sempre estão baseadas em Torá. E mesmo que você não seja um toraísta, mesmo que você não seja uma pessoa que está se aproximando da fé judaica, ou que esteja aprimorando a fé judaica, se aproximando, tentando entender, porque nós temos pessoas que estão se aproximando da fé judaica para aplicar na vida, nós temos pessoas que gostam do judaísmo e querem aprender mais sobre o judaísmo, nós temos as pessoas que estão buscando restaurar suas raízes judaicas, e existem aqueles que já são judeus, que nasceram judeus, que estão vivendo a fé judaica. Existem muitas formas de se aproximar disso, de vivenciar isso. Porém, as pessoas já praticam muito judaísmo no dia a dia, mesmo aquelas que estão num caminho, digamos assim, mesmo que ela não esteja no caminho do judaísmo, esteja em outras religiões, esteja em outras denominações, mesmo assim elas vivem diariamente muito da fé judaica. Aquilo mesmo diz que é pesado, é o que muitas pessoas vivem. Como, por exemplo, é da fé judaica fazer caridade ao próximo. Isso é uma lei, é uma mitzvah, está na Torá. Mandamento. Mandamento cumprido. E que está no mesmo grupo de mandamentos que outros dizem que é pesado, mas todo mundo pratica. Ou pelo menos uma parte boa da sociedade, aqueles que são chamados cidadãos de bens, que vivem no caminho da lei, que procuram viver socialmente bem com todos, eles praticam muita Torá e não sabem. Uma criança que se levanta quando o professor chega na sala de aula, está cumprindo Torá, não está cumprindo Torá? Claro. Ou quem entrega um dinheiro, uma marmitex, um alimento para aquele que está necessitado, está cumprindo Torá, não está cumprindo Torá? Claro. Aquele que respeita os mais velhos, está cumprindo Torá. Aqueles que são estudantes constantes da Torá, estão cumprindo Torá. Aqueles que amam e respeitam seus pais, estão cumprindo Torá. Aqueles que estão pagando suas contas estão cumprindo Torá. Aqueles que estão fazendo visita ao hospital estão cumprindo Torá. Aqueles que estão consolando as pessoas que estão em luto estão cumprindo Torá. Aqueles que estão pagando o salário do funcionário em dia estão cumprindo Torá. Aqueles que estão trabalhando e trabalhando com dedicação estão cumprindo Torá. Aqueles que estão prestando algum serviço que não está sendo cobrado porque uma pessoa não pode pagar estão cumprindo Torá. Eu sou muito na sua cumprir Torá, não é? Inúmeros. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Meus amados, todos os preceitos da Torá têm que ser vivenciados. Como nosso amado Moré. Kibud Avaim, se a gente respeitar, honrar o pai e mãe, o professor, o líder, a pessoa mais velha, teus avós. Está escrito que quem respeita o mais velho, os pais, avós, os líderes, está escrito, vai ter longevidade, vai ter dias longos nessa terra, meus amados. Não existe, quando você muda a tua vida, meu amado, muda tudo, muda a tua vida a 360 graus em todos os aspectos, no âmbito espiritual, financeiro, matrimonial, conjugal, muda totalmente a tua vida. No aspecto do macer, do dízimo, você multiplica a bênção, você mostra que você é bom fiel depositário, que a Kadosh Baruch Hu pode confiar mais sustento, mais bênção, multiplicar sobre a vossa vida, meu amado. Todo preceito, toda mitzvah que tem na Torá tem um significado tremendo. E você vê que a Torá é atual intensamente na nossa vida. A Torá foi escrevida há 5.885 anos, mas é atual. Você vai ver, ele fala de não comer porco. Hoje vê cientificamente o que o porco faz, bloqueia a terra do coração, como que é ruim para a saúde. Eu vou ainda dar inúmeros testemunhos de pessoas que deixaram de largar porco, pastores que discutiram comigo sobre porco. Eu fiz diversos, falei, vamos fazer um teste.
compra coisas, põe Coca-Cola, mistura, você vê que verme está saindo diversas coisas que eu fiz e comprovei. E hoje, Baruch Hashem, estou vivendo intensamente a Torá que é do Chá, meus amados. Meus amados, não percam a imensa oportunidade que vocês têm de fazer parte da nossa sinagoga de Bauru. Sinagoga Torá Chaim, Bauru, meus amados. Esse convite está aberto. Como eu disse, surgiu dessa necessidade de colocarmos em prática algo que toda a comunidade judaica estudou a semana passada, que é o amor ao próximo. E quando o próximo está sem luz, nos preocupa. Quando o próximo está apagado, nos preocupa. E como nós sabemos, a luz que a Torá leva para a vida de cada pessoa, e como isso leva a shalom para dentro da casa dessas pessoas, seria um grande egoísmo da nossa parte ficar também com as portas abertas. Não que os outros, seria um egoísmo ficar com as portas fechadas. Não que as outras comunidades, as outras sinagogas estão sendo egoístas. Não, eu volto a lembrar você. Aquela sinagoga que você bateu na porta, ela foi desenvolvida ao longo de décadas. Uma pequena família, com mais outra família, que foram se juntando. A sinagoga judaica naquela região, ela foi crescendo, tornou-se familiar e ela é restrita àquela família. Não é como a igreja que coloca uma placa na frente e está disponível para toda a sociedade, que é pública e você pode ir a hora que quer. Não, mas outras sinagogas têm espaço para você. Outros rabinos têm espaço para você. Porque eles têm interesse em abrir as portas para este momento em que as pessoas estão procurando a fé judaica como princípio de vida, como filosofia de vida. Porque se você pegar o conhecimento judaico e colocar nas suas finanças mudam. Se você pega o conhecimento judaico e coloca na sua família muda. Se você coloca na tua empresa, na tua vida pessoal, são conhecimentos milenares que mudam a vida das pessoas, porque são princípios que estão simplesmente testados e aprovados. E quando você pega uma Torá para ler, que vai ali no livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, ou vai para outros livros, você ainda lê com mania de quem lê uma literatura qualquer. Mas mesmo que você consiga ler e se aprofundar, você não vai conseguir ter o conhecimento judaico que você tem quando está aprendendo em uma sinagoga. Por quê? Porque ali não é somente ler a Torá literalmente. Você precisa saber o que significa realmente, de forma profunda, cada trecho, cada linha, cada texto, cada palavra e o contexto em que aquilo acontecia, que é do conhecimento judaico. Afinal de contas, é um conhecimento judaico de 5.785 anos, é de muita experiência. É um conhecimento que é passado de pai para filho. Não venha me dizer que é um conhecimento de Torá oral, porque não é Torá oral que alimenta o judeu. A Torá escrita alimenta o judeu, mas a Torá oral explica o conhecimento de uma forma mais profunda, de uma forma mais ampla. E quem tem capacidade para isso são aqueles que possuem a formação necessária para isso. Então nós temos rabino, nós temos moré. Ser moré em uma sinagoga não é simplesmente ter uma população para estudo e se autodenominar. É preciso passar por uma capacitação, é preciso passar por uma formação, é preciso passar por um treinamento, é preciso ter uma vivência, um conhecimento, é preciso ter uma proficiência dentro do conhecimento da Torá e é preciso ainda passar por um crivo e é preciso ter um certificado emitido, um certificado de ordenação emitido por uma yeshiva em Jerusalém, para que aquele professor toraísta passe, então, a agir como um indivíduo válido para o ensinamento daqueles conteúdos que estão ao seu alcance. O mais profundo disso, o mais refinado disso, aí cabem aos rabinos para que eles venham fazer as complementações necessárias. Mas o começo é este caminho. Muitas pessoas já estão fazendo esse caminho há muito tempo. Você antes não tinha nenhum conhecimento espiritual, aí você foi para a Igreja Católica e aumentou seus conhecimentos, não foi suficiente para você, você foi para a Igreja Evangélica e aumentou seus conhecimentos.
e chega uma hora que você precisa de mais conhecimentos e agora você não sabe para onde vai. Bom, agora você precisa de uma experiência maior com um povo que há mais tempo vive essa experiência. Mas não é assim. É um convite para você se tornar um judeu. Não é um convite para você se tornar, de fato, um judeu como você gostaria de ser ou como você pensa. Existe um caminho a seguir. O primeiro caminho é você se aproximar do conhecimento da Torá, é buscar esse conhecimento com quem estuda a Torá, é através da sinagoga, é através do rabino, é através do moré. Se aproxime do conhecimento. Aproximando do conhecimento, você vai se aproximar da prática, da fé, da filosofia judaica, do que pensa o judaísmo. Pega isso, aplica na sua vida e viva melhor. Pega isso, aplique na educação dos seus filhos e viva melhor. Agora, se dentro de você tiver uma alma judaica, tiver uma centelha de uma alma judaica dentro de você, e você entender que você tem raiz judaica, você tem uma origem judaica, e você quer resgatar isso porque a sua família tem uma história, a sua família tem um histórico, então você deve agora dar um passo maior para isso, através dos rabinos que vão te preparar na educação judaica para uma migração ou para um retorno. Migra aquele que vem aprender a fé judaica e entende que esse seria um bom caminho para ele. Ele diz, não, eu não quero mais ser amigo de judeu, eu quero ser judeu. Esse é o que migra para a fé judaica. Aí tem aquele que realmente tem raiz judaica, tem uma história judaica, no passado a família dele foi impedida de continuar sendo judeu, é um descendente dos forçados, precisa fazer um retorno para casa, precisa fazer um retorno para a família judaica. E há aquele que ama o povo judeu, que gosta da Torá, que gosta do conhecimento judaico, e também precisa da sinagoga para aprender. Então, nós temos as portas abertas. Temos um rabino acessível, temos um moré acessível. Nas próximas horas, nos próximos dias, abaixo desse vídeo aqui, eu vou colocar o meu contato pessoal, o contato pessoal do rabino, o nosso WhatsApp, e mais alguns meios de comunicação que nós temos, e vocês vão poder falar conosco e tirar as dúvidas de vocês. Ah, mas eu quero ter um primeiro contato para entender melhor. Tem um primeiro contato. Mas é por mensagem. Por mensagem, inicialmente por mensagem. Preferência o WhatsApp. Por quê? Diariamente, tanto eu quanto o Oraviresc, nós recebemos mensagens. É muito, não dá para a gente ficar atendendo ligação. Depois a gente não sabe o que falou, com quem falou. O assunto precisa continuar, a gente não sabe o que está tratando. Manda teu áudio, manda tua mensagem, porque a gente vai saber o que é que estava conversando, vai conseguir rever, vai responder, vai avaliar melhor, vai entender melhor. Então, o contato é por WhatsApp sim, mas não para ligar. É por mensagem, seja de texto ou seja de áudio. A gente escuta, o Rav escuta, eu escuto, nós escutamos. E você vai ser atendido por um moré que está próximo de você em sua região. Porque hoje nós temos uma rede de professores de judaísmo espalhadas por quase todo o Brasil. E em breve teremos em todo o Brasil. Mas se você está próximo de uma das nossas sinagogas, converse com o Rav Irés, que estiver próximo de Bauru, converse comigo, nós vamos receber você. Nós vamos conhecer você. E nós vamos dar oportunidade para você de estar entre os nossos estudantes da Torá. Venha aprender a língua hebraica em nossos encontros presenciais. Nós não cobramos para ensinar aquilo que é sagrado. Venha aprender Torá em nossos encontros presenciais. Nós não cobramos para ensinar aquilo que é sagrado. Você senta conosco e você aprende. E você coloca em prática. Vai aprender a ler o hebraico, a traduzir. Vai aprender a falar. Você vai aprender os conteúdos da Torá no shiur de Shabbat, que é o shiur que nós fazemos aos sábados, que antes só estava aberto para os membros da comunidade, para convidados que normalmente são amigos e parentes. Agora estamos estendendo aos nossos convidados, aos nossos amigos e nossas redes sociais. É isso, Rabi, que é a proposta? Certíssimo. Poder se tornar um membro, mesmo remoto, se está em outro lugar do Brasil, vai querer assistir o shiurim, vai poder estar assistindo mesmo remotamente. Você que mora em outro país, em outro estado, não tem sinagoga na região, só vai poder se tornar um membro remoto nosso.
Eu estou vendo aqui algumas mensagens. Olha, nós não avisamos que íamos fazer aqui essa transmissão, por isso não esperamos um grande público, mas com o passar do tempo muitas pessoas vão ver esse vídeo. Aí nós estamos vendo aqui, olha, tem pastor participando, tem toraísta da linha judaica messiânica que está participando, tem evangélicos que estão participando, tem aqui toraístas da linha judaica conservadora, mas isso aqui não importa, isso é pessoal. Isso é pessoal. É como você acredita, até onde você acredita, quais convicções que você tem, é pessoal. Então nós não discutimos aqui, não entramos no mérito se um crê em Yeshua como Mashiach, se outro não crê, se um é ortodoxo, se o outro é ultra-ortodoxo. Isso aqui para a gente não importa, porque é pessoal. Se você tem suas convicções e suas crenças, isso é pessoal, porque está baseado em alguma experiência, está baseado em algum conhecimento. Isso pode mudar depois para mais, ou pode mudar para menos. Quem crê de um jeito hoje pode crer de outro jeito amanhã. Mas não é nossa preocupação mudar as crenças, mudar a fé das pessoas. A nossa preocupação aqui é aproximar você de uma fonte de conhecimento que é a Torá. Nós não vamos discutir quem é Mashiach, quem não é Mashiach, quem está certo, quem está errado, se é o ortodoxo, se é o ultra-ortodoxo, porque todos nós, independente de quais são as convicções, tem que abrir a Torá. A Torá é única para todos. O conhecimento da Torá é real, ele é único para todos. Não temos tempo para ficar discutindo picuinhas, não temos tempo para discutir o campo das ideias, não temos tempo para discutir convicções pessoais, porque se não é do nosso interesse aqui convencer o crente a deixar de ser crente para ser judeu, se nosso interesse que não é convencer o católico a deixar de ser católico para ser judeu, então não temos também o interesse de debater o grau de convicção de cada um dos outros, independente da denominação judaica ou não que seja, porque o nosso interesse aqui é o interesse maior, que é o interesse comum. O que realmente está escrito no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis? É aquilo mesmo que está escrito na tradução? Ou tem algo mais que eu preciso saber? Qual é a nossa preocupação, a não ser aos mandamentos que estão nos 5 primeiros livros? Mas dentro do seu tempo, na sua oportunidade, lá na sua casa, no seu ambiente, você pode estudar qualquer livro que você desejar, qualquer autor que você acreditar, qualquer autor que você quiser confiar. Mas nós não temos tempo dentro da nossa comunidade para outros assuntos, para outros temas, para outras discussões. Mas cada um de vocês que está aqui pode ter certeza de uma coisa: vocês têm nosso amor, vocês têm nosso carinho, vocês têm nosso respeito. E por falar em carinho, por falar em respeito, eu gostaria que vocês comentassem aqui na parte de baixo, aqui no vídeo, nos comentários, se vocês acham que nós deveríamos voltar mais vezes aqui para falar assim espontaneamente, publicamente, sem roteiro, sem edição, sem truque, daquilo que está forte dentro do nosso coração, que é o amor ao próximo. Claro que nós esperamos que algumas pessoas também comentem alguma coisa que seja uma crítica, pode ser construtiva, pode ser uma crítica má, pode ser uma ofensa, porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós temos a capacidade de errar, nós erramos quando falamos, nós erramos quando escrevemos, nós erramos quando pensamos, mas aqui nós entendemos a opinião de cada um. Claro que nós vamos ler tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é negativo. Uma grande recompensa em nossa vida é saber que você vai escrever coisas boas, coisas importantes, coisas frutíferas. Mas o preço que nós temos que pagar é também de ver mensagens ou textos que são agressivos, que são maldosos, o que revela em cada ser humano a sua própria natureza. E nós gostaríamos de revelar aqui a natureza do nosso Criador, a natureza de Hashem, que é através do amor, que é através daquilo que nós aprendemos dentro da fé e da prática judaica, que é não bater em ninguém, não maltratar ninguém,
mas amar, independente da religião, independente da fé, independente da crença. Se você em algum momento está machucando alguém porque você é judeu e o outro não é, então você não é judeu. Mas se você está sendo machucado em sua fé, em sua religião, porque um judeu está machucando você, fique tranquilo, ele não é judeu. Um judeu não faz isso, um judeu não faria isso. Um judeu que age segundo a Torá, e com certeza nós temos aqui pessoas maravilhosas, muito interessadas em uma vida digna, em uma vida próspera, em uma vida de amor, em uma vida de paz. E nós estamos aqui abrindo as portas para uma vida de amor, para uma vida de paz, e por isso nós temos cada um de vocês aqui em nosso coração. Porque esse aqui não é um Facebook de estranhos. Esse aqui é um Facebook de pessoas amigas, de pessoas admiradoras, de pessoas que nos seguem pelo aquilo que nós fazemos de bom. Então, através das redes sociais, nós viemos aqui dizer para você que a partir de hoje, as nossas portas em todo o Brasil, das sinagogas e das comunidades Torá Terraim, sob liderança do Rabino Hessi Gutelib, estão de portas abertas para aquele que quer se aproximar do judaísmo. Meus amados, um convite grandioso para vocês. Será um prazer tê-lo conosco, escutar a sua história, escutar a trajetória, como o senhor chegou até aqui, meus amados. E vamos abraçá-los, vamos acolhê-los com muito amor e carinho e respeito e dedicação. Quero desejar-los um grande abraço e um cordial shalom. Ansioso para conhecê-los pessoalmente. E compartilhe esse vídeo, curtam esse vídeo, assistam à vontade esse vídeo e botem no comentário também. Botem não, perdão aí pelo erro na fala. Digitem nos comentários o que é que vocês gostariam que nós voltássemos aqui, eu e a Vireski, para falarmos a vocês. Para que pudéssemos apresentar aqui, baseado em dica de vocês, os temas que vocês gostariam que nós falássemos. Por falar em falar, a Vireski já se despediu, eu também vou me despedir, mas por falar em falar, não vamos deixar ali de apresentar para vocês o Javier Vinícius. Vem cá, Javier Vinícius, membro da nossa sinagoga. Não esqueçam de compartilhar, meus amados. Ele pode nos falar um pouquinho aqui da alegria dele em participar conosco. Olha a carinha dele aí, chegou. Já dá para ver? Olha ele aí. Isso. Shalom. Javier Shalom, Vinícius. Leculano. Javier Vinícius, conte um pouquinho para a gente como o senhor foi acolhido na comunidade, como foi fazer parte da comunidade de Bauru, da sinagoga de Bauru, meu amado. Foi uma necessidade de alma, de se aprofundar em conhecimento das escrituras sagradas, de ter uma melhor compreensão, de viver o que o povo eleito para ser santo vive, como é isso na prática. Não só o compromisso, o dever de ser presente em, às vezes, um grupo, mas sim desde o seu levantar até o seu se deitar, de ter a compreensão da importância de cada criação de Hakadosh Baruch Hu. E o acolhimento inicial foi um abraço na alma. Foi algo de... Moré foi muito carinhoso com o senhor, o Rabino, foi atencioso? Além disso. Teve alguma pergunta que o senhor fez que a gente não trouxe resposta para o senhor? Não, todas foram respondidas e não só uma resposta técnica, mas como que eu poderia usar isso para a vida. Amém. Como? Amém. Baruch Hashem, como pode ser prática na nossa vida? Baruch Hashem. Baruch Hashem. E a sua esposa compartilha dessa mesma alegria? Porque a gente percebe, lá na sinagoga a gente percebe. E com muita alegria, com dedicação, com zelo, com um profundo interesse mesmo de uma enchete Hayil. Em ser uma enchete Hayil, em fazer como uma enchete Hayil, para ela, como mulher, o seio do lar, da casa,
ela realmente iniciou, descobriu, está sendo revelado a ela o caminho que é dela, da alma dela, do compromisso dela com o nosso filho, comigo, com a nossa casa e com tudo que cabe a ela realizar e descobrir e botar em prática. Também. Então tudo melhorou. Com certeza. Em todas as áreas? Com certeza, em tudo. Em tudo. E a Emuná e a Bitahon é de que o que ainda está para vir também será para o nosso bem e vamos conseguir lidar com aquilo de uma maneira em que glorifica o nosso Deus. Todo o Shabbat, o shiur do nosso amado Moré Ben David Tzadik, transformador. Todos. E iniciamos essa jornada em outubro do ano anterior e estamos até hoje. Começou quando ele veio para nós em outubro, o tempo passou, não percebemos, e daqui a pouco é outubro de novo. Outubro de novo, o próximo Rosh Hashanah, estamos entrando em Shavuot e de grande alegria. Então, Beata, os outros se preparando para fazer a Brit Milá, meu amado? Para fazer a aliança perpétua? Sim, em breve. O senhor está ansioso para esse grande momento, meu amado? Não vejo a hora de cumprir essa mitzvot. Amém. E breve é para quando? É para daqui a 10 anos, 15 anos? Quando é breve? Não, 2 meses. 2 meses? Isso, 2 meses. Nossa, o cenário já vai fazer vitória. É bom que seja no Rosh Hashanah. Já começar o ano? Leva esse cadastro também, uma nova alma preciosíssima. Teria a oportunidade de as festividades posteriores como um membro pertencente de Israel. Amém. Baruch Hashem. E esse é só o começo do caminho, né? Ele ainda vai ter alguns anos ainda de caminhada, né, Rabi? Começa com a aproximação ao conhecimento judaico, aí vem o entendimento e a prática da Torá, o dia a dia, aí vem a Brit Milá, aí com a Brit Milá vem mais experiência judaica, até que chega um momento, não é mudar para fazer o casamento. O casamento. O casamento hoje. Isso. Tem que passar debaixo de uma roupada. Tem muita coisa para acertar. Então, isso não quer dizer que uma pessoa vai virar judeu assim, não. Processo, um ciclo de Torá, passar vários ciclos de Torá, aprimoramento, aprender profundamente o que é o Shabbat, que é a vivência judaica. Até entrou o Renato Lopes, pastor evangélico, nosso aluno de hebraico, em breve o senhor vai certificar, ele está indo muito bem. Está lá em São Paulo, eu preciso de fazer uma visita. Esse moço sabe muito. Pastor evangélico, muito conhecimento, gosto muito dele. Bem-vindo. Vai nos ajudar na caravana. Opa, ele precisa ir a Israel, que tem essa experiência. Amém. Então, para que fique claro aqui, porque alguém pode falar assim, mas fez Brit Milá, já vira judeu? Não, essa é mais uma etapa. É isso, né? Mais uma etapa. Que, felizmente, ele quer fazer essa etapa já, mas tem alguns que vão fazer essa etapa. Se alcançar as condições, 1 ano, 10 anos, a gente vai passar 10 anos, a gente vai passar a vida inteira e não vai conseguir alcançar. Eu tenho pessoas que já estão em contato comigo há 15 anos e ainda não chegaram no ponto de fazer a Brit Milá, que é um passo dentro da ligação ou do retorno ao judaísmo. Nosso amado diamante precioso, Sr. Vinícius, é tão engajado, não perde um Shabbat para o Hashem. Ele já está preparado para fazer a Brit Milá. Por isso que já vai fazer daqui 2 meses a Brit Milá. Porque ajuda o Moré, ajuda o Rabino, não perde um Shabbat, sempre está engajado. Baruch Hashem, sempre ajudando. Moré, o que o senhor precisa? Rabino, o que o senhor precisa? Vamos ajudar, tem mais essa alma, deixa me ensinar. Acompanha no seguro, ele é para já. Está ajudando muito. Ó, o pastor Renato Lopes aí já gastando hebraico lá. Soraim, Tovim, boa tarde. Boa tarde. Por falar nisso, o Vinícius aqui falou 3 palavras, ou 4 palavras, muito utilizadas dentro da prática judaica. Ele falou Eshet Ha'ir, se referindo à esposa dele. Eshet Ha'ir é uma parte do texto da mulher virtuosa, que vocês leem lá no livro de Provérbios, que alguns chamam de mulher virtuosa. Eshet Ha'ir está traduzido como mulher virtuosa, mas não é essa a tradução verdadeira.
Eshet Rail é a mulher guerreira. Eshet Rail é a esposa guerreira. Então, quando ele fala assim, minha esposa, então, a Eshet, a esposa, ela é Eshet e ela é Rail. Então, ela é a esposa de guerra, aquela que vai à frente do seu marido. Por isso que por isso que lá no texto chamado Mulher Virtuosa, você vai ver que a mulher nem resolve tudo, né? Ela fabrica, ela vende, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela é Rail, ela é guerreira. Então, olha, para você encontrar uma Eshet Rail, primeiro você vai ter que encontrar uma solteira abençoada, uma desquitada abençoada, uma viúva abençoada, que já esteja preenchendo o currículo, porque só depois de casada é que ela consegue mostrar se ela é mulher guerreira. Porque quando você lê ali o texto, você vai ver que ele se refere o tempo todo a uma mulher que só consegue fazer aquelas coisas depois que casa. Antes, não. Aí ele falou essa palavra, Eshet Rail, ele falou uma outra palavra, Emuná e Bitachon. Bitachon é confiança, e Emuná é fé. E nós aprendemos ao shiur de 2 semanas atrás, o que é que vem primeiro, se é Emuná ou se é Bitachon. Vem primeiro Bitachon e depois Emuná, ou vem primeiro Emuná e depois Bitachon. Mas nós explicamos isso no shiur passado. Vamos futuramente um vídeo aqui explicar para vocês o que é que vem primeiro. Se primeiro vem a fé e depois vem a confiança, se primeiro vem a confiança e depois vem a fé. Fica para o próximo encontro, né, Rari? Então, estamos aqui despedindo de vocês. Lembrando que daqui a algumas horas ou alguns dias, aqui na parte do vídeo, eu vou colocar os nossos contatos para que todos possam falar conosco. Fica aí, então. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e comentar aí. Curtir e comentar. Não importa se é comentário bom ou se é ruim, nós vamos ler todos os comentários e desses comentários vamos tirar as nossas melhores experiências. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Baruch Hashem mesmo é parecido com louvado seja Deus, adorado seja Deus, bendito seja Deus. Baruch Hashem. Shalom, shalom.